pessoal, sou o Thiago Alcântara, professor das redes positivas, dos colégios positivos. A gente vai estar aqui trabalhando alguns conteúdos devido ao momento atual que a gente está vivendo no Brasil. Então, a gente vai produzir esses vídeos com algumas orientações aí de como trabalhar os capítulos, retomar alguns conhecimentos que a gente começou em sala e também tratar alguns assuntos que supostamente a gente poderia estar fazendo nesse período aí de confinamento durante toda essa situação relacionada ao coronavírus. Para o pessoal agora do primeiro ano, esse primeiro vídeo a gente vai começar retomando alguns conteúdos que a gente já trabalhou já no capítulo 2. E esse capítulo ele vai tratar sobre a ideia da cartografia. Então, se você pegar no seu material didático lá na página 26, a gente vai ter aí todo o histórico da cartografia, desde o princípio, como ela surgiu, desde lá da Grécia Antiga, com a ideia aí de ter com os matemáticos, aí o Eratóstenes, que trouxe essa ideia da circunferência da Terra, né? Fez o cálculo, e os primeiros mapas identificados em algumas civilizações. Isso provavelmente já foi trabalhado. Em seguida, a gente trouxe a importância da cartografia hoje em dia, e ela está muito presente na vida da gente hoje em dia. No seu celular, por exemplo, você vai ter o GPS, você vai ter vários sistemas que te orientam, e ela está presente no Google, está presente no Google Street View, no Google Maps, então o contato com a cartografia ela é constante. E aí, no segundo momento da aula, a gente começa a trabalhar com as projeções cartográficas, que seriam aí como a gente pode tentar corrigir algumas distorções que, naturalmente, a cartografia, quando você vai fazer alguma representação de algum objeto que é 3D, ele vai passar para 2D, num plano de altura e de largura apenas, sem haver a profundidade. Então, sempre vai acontecer as distorções. Então, a gente vai ter as diferentes características aí, com as propriedades aí de ser conforme, de ser equivalente, de ser equidistante. E os diferentes tipos de projeções, a plana, a cônica e a cilíndrica. Então, isso aí já foi trabalhado anteriormente. Aí falamos sobre algumas cartografias, algumas representações históricas, como Peters, e também com a representação de Mercator, que são contraposições aí, são ideias que gostam sempre de trabalhar o que há de diferente de uma para outra nessas representatividades. E a gente chega no conceito de tipos de mapa, que a gente já vai trabalhar daqui a pouquinho. Para a gente começar a entender os elementos de um mapa, antes de começar essa aula, a gente tem que retomar algumas informações importantes a respeito da cartografia. Então, a cartografia ela é uma ciência que ela não existia na sua ideia completa de ciência, mas já existia um pensamento cartográfico. Então, o homem ele já produzia mapas há muito tempo. Então, a gente tem relatos de mapas antes de Cristo, de civilizações aí antes de Cristo, os gregos, romanos produziam mapas e ela sempre esteve presente em nossas vidas. Desde quando você observa o espaço ao seu redor, você consegue fazer uma produção de um mapa, de um croquis, justamente porque essa observação já torna-se uma observação cartográfica. Então, a cartografia ela sempre esteve presente na humanidade ao longo dos tempos e ela só vem ganhando importância. E hoje em dia, por exemplo, a cartografia está presente em nossas vidas de maneira muito intensa, por mais que a gente não tenha consciência disso. Por exemplo, quando você utiliza o seu celular, você quer ir para algum lugar e você utiliza algum aplicativo para deslocamento, seja ele Google Maps, Google Street View, qualquer forma de aplicativo que te ajude a se deslocar, te oriente, e você está utilizando alguma ferramenta cartográfica. Então, ela está presente em nossas vidas. Só que a gente vai tratar especificamente da cartografia em si, da utilização de mapas, da produção e da utilização de mapas. Sobre essas projeções cartográficas, é muito importante a gente iniciar com os conceitos sobre a ideia do tipo e das propriedades que estão nelas. Então, quanto ao tipo, a projeção cartográfica ela pode ser ou cônica, ou azimutal, ou cilíndrica, né? Cônica vai ser aquela que vai tocar a partir ali das regiões de latitudes médias. A cilíndrica
você vai ter uma projeção que vai tocar o globo terrestre a partir da linha do Equador, e a plana que você vai ter aí nas regiões dos polos. Então, com objetivos distintos, elas vão conseguir representar diferentes zonas da Terra. Sobre isso que a gente acabou de discutir aí, essa pequena parte que foi introduzida, que já havia sido trabalhada em sala, tem um material disponível no seu Positivo 1, que você começará a partir da sondagem, para saber o entendimento do que você já sabe aí referente a isso, e aí avançando, se você errar, pode voltar, continuar, fazer as leituras do material que está disponível lá e avançando gradativamente para a gente chegar no nosso objetivo, que é trabalhar os mapas. Então, sobre os diferentes tipos de mapa, para a gente começar esse conteúdo, a gente tem que entender cada uma das propriedades, cada um dos elementos que vão compor o mapa, né? Então, o mapa ele vai ser composto por alguns elementos que são padrões, tipo o título, que ele vai trazer informações aí, principalmente sobre o assunto que é tratado nesse mapa, o que é que você vai ver, se o mapa ele é político, se o mapa ele retrata um mapa histórico, se o mapa é um mapa econômico, de demografia. Ele vai ter que ter uma legenda, e nessa legenda você vai conseguir, através da observação da legenda, entender os fenômenos que estão acontecendo dentro do mapa. Então é importantíssimo que você observe a legenda para fazer a leitura correta de todos os fenômenos e essa espacialização do que está acontecendo dentro do mapa. As coordenadas geográficas, porque é importante você ter a referência de latitude e longitude para saber aonde ela se espacializa na superfície. A fonte, para indicar a orientação, indicar de onde foram tiradas essas informações, para que o mapa ele tenha uma maior veracidade, para que você consiga, de fato, entender de onde que foram extraídas aquelas informações para a produção. A orientação, que é você ter lá a referência de norte, ou pode ser uma rosa dos ventos, que você vai saber aonde está o norte, consequentemente, já que a gente trabalhou isso no início do bimestre, lá no capítulo 1, saber onde está o norte, você vai saber onde é que está o leste e o oeste também. E a escala, para você ter ideia da dimensão, que a gente vai trabalhar depois mais especificamente a escala, para você ter noção de qual a dimensão dessa espacialização. Pessoal do primeiro ano, então hoje a gente vai começar trabalhando aí com os elementos que constituem o mapa. Então, esse conteúdo está na página 34 do seu livro didático, e a gente vai trabalhar ponto a ponto aí para poder entrar no foco que é, de fato, as diferenças aí de mapa. Então, para a gente ter um mapa, de fato, de maneira configurada, a gente vai ter que ter esses seguintes elementos aqui. Então, a gente vai ter que ter o título, que ele vai indicar o que é que você vai ver, se é um mapa histórico, se é um mapa de relevo, um mapa político, o que tem ali, né, qual a informação que vai estar contida naquele mapa. Depois do título, a gente vai ter a legenda, que a legenda vai decodificar os símbolos que estão representados naquele mapa. Por exemplo, se é um mapa de bioma, ele vai trazer essa espacialização e a diferenciação de cores, vai saber aonde está ocorrendo determinado tipo de bioma. A coordenada geográfica, que você vai conseguir ter essa representação, aonde que esse evento está acontecendo na superfície terrestre. Então, ela pode ser desde com a indicação dos graus no mapa, nas bordas do mapa, ou até mesmo com a representação, a presença de linhas imaginárias. A escala, que vai estabelecer essa relação do mundo real com a representação do mapa. Então, depois a gente vai falar a parte de escala, mas a escala é fundamental, ela pode ser gráfica ou numérica, a gente vai discutir isso depois. A orientação, para saber aonde está o norte, no mínimo, porque a partir do momento que você estabelece onde está o norte, você vai saber onde é que está leste, oeste, sul. Então, aonde está acontecendo esse evento. A fonte, porque é fundamental que entenda que essa informação, para ser inserida no mapa, ela foi extraída de algum lugar. Então, é importante citar a fonte. E aí você pode saber o quão real, o quão aceitável é essa informação extraída e colocada no mapa. E as convenções cartográficas, que são convenções aí que vão existir para mapas através do mundo, que são padrão, de fato, de espacialização, de presença de alguns eventos dentro de um mapa. E elas podem ser no formato de linhas, representando fronteiras, rios, por exemplo, pontuais,
tipo quando você representa uma igreja, uma cidade, uma capital, as diferentes formas de símbolos pontuais. Ou ela pode ser também através de áreas, quando você espacializa o evento de ocorrência de uma vegetação, de um bioma, então você vai ter essa área ocupada e essa área representada dentro de um mapa. Vista essa introdução sobre as características, os elementos que compõem o mapa, é importante entender que esse mapa ele pode ser classificado e tem duas classificações gerais. Então a gente vai ter a ideia do mapa básico, que é um mapa que você vai ter, o mapa político, por exemplo. Ele é um mapa básico, porque ele só vai trazer as divisões, pensando no mapa do Brasil, ele vai trazer as divisões dos estados, vai trazer a indicação das cidades, das capitais, talvez as maiores cidades, e ele é chamado de básico justamente porque ele não traz nenhuma informação, a não ser esses limites internacionais, os limites estaduais, a indicação dessas capitais, a localização dela no mapa. Então, por isso que ele é chamado de mapa básico. Ele não vai trazer nenhuma informação além dessa questão mais política. Aí, outro tipo que a gente vai ter é o mapa temático. Nesse mapa temático, a gente vai ter aí alguns temas que podem ser trabalhados. Esses temas podem ser sobre relevo, sobre demografia, qualquer tipo de aspecto físico ou qualquer tipo de aspecto cultural. Então, a gente pode ter um mapa histórico, que ele pode não mais representar a espacialização de algum evento, mas ele foi importante em algum momento histórico. Quando você pega um mapa que traga referência sobre os países como eles se colocaram durante a Segunda Guerra Mundial, quem estava de cada lado. Então, esse é um mapa histórico que se encaixa dentro da realidade de um mapa temático. Um mapa demográfico, que indica aonde que vai ter mais pessoas. Através da legenda você faz a leitura e aonde está mais escuro vai ter mais gente, onde está mais claro vai ter menos pessoas. Então, consequentemente, você vê a espacialização desses fenômenos no mapa e isso seria um tema, por isso que ele se encaixa na ideia de mapa temático. Então, após o entendimento, essa leitura ali do material na página 37, tem um exercício bem interessante na página 38, questões 1 e 2, que você resolvendo pode aí esclarecer, pode te ajudar aí no entendimento dessa parte. Agora a gente vai começar a falar de um assunto extremamente importante, um capítulo à parte aí quando se trata de mapa, que é a escala. Então a escala ela vai sempre estar presente no seu mapa e a gente pode entender a escala como sendo uma relação entre o real e o representado. A escala ela sempre vai indicar quantas vezes aquele mapa ele foi reduzido para ser retratado. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia fora da realidade de mapa de o que é uma escala. Quando você compra uma miniatura, um carrinho em miniatura, por exemplo, aqueles carrinhos com dimensões de 1 para 16, o que está querendo dizer? Que aquele carro, aquela miniatura foi reduzida 16 vezes. Ou seja, um carro normal, ele é 16 vezes maior do que aquela miniatura. Então a escala ela vai representar isso. É a relação que existe entre o que é real e o que está sendo representado. Esse é o conceito inicial fundamental. Ela pode vir no seu mapa representada de duas maneiras. Ou ela vai ser gráfica, ou ela vai ser numérica. Na escala gráfica, você vai ter que ter noção de que ao fazer a leitura, ela vai te indicar qual a distância que 1 centímetro no seu mapa vai equivaler na vida real, no mundo real. Por exemplo, eu coloquei aqui na imagem uma distância de que a cada 1 centímetro você vai ter 100 metros representados. O que significa isso? Se você pegar uma régua e identificar que tem de um ponto A para um ponto B são 2 centímetros, então você vai ter 200 metros de distância. Então a escala gráfica ela sempre vai trazer o quantos centímetros especificamente aquilo equivale no mapa vai ser representado no mundo real. Na escala numérica, você vai ter uma forma de fração. E no numerador dessa fração seria a ideia do mundo real e no denominador você vai ter a ideia de quantas vezes aquele mapa foi reduzido, aquela dimensão foi reduzida para caber no mapa. Aqui eu estou te mostrando uma escala de 1 para 500 mil. O que significa isso? Que 1 centímetro no mapa vai equivaler a 500 mil centímetros no mundo real. Então, para entendimento de escala, você vai ter que fazer a transformação de centímetro para quilômetro ou para metro, depende aí do que o seu exercício vai te propor.
de qual é a grandeza que ele vai te sugerir. Então, entendimento de que uma escala de 1 para 500 mil, ela pode ser representada dessa maneira, como também pode vir na forma de fração. E para concluir essa primeira parte aí de escala, o entendimento acerca desses 3 tipos de representações que a gente vai ter: a planta, a carta e o mapa. Na página 40 do seu livro, 40, 41 e 42, vai ter explicações acerca disso. Mas é basicamente o seguinte: a planta, ela representa regiões, vamos dizer, fenômenos menores. Por exemplo, quando você quer representar um arruamento de uma cidade, isso aí você vai denominar essa representação como planta. A carta já seria para dimensões maiores, quando você representa um estado, regiões do Brasil, por exemplo, isso já seria dentro de uma carta. E mapa seria uma representação mais complexa, de continente, de todo o planeta, aí da superfície. Um mapa mundi, por exemplo, seria uma representação aí através de mapas. Para concluir essa parte de escala, então aqui vai uma dica para vocês aqui, ó. Esse triangulinho aqui ele vai te ajudar a resolver questões relacionadas a escalas, problemas de escalas. Por quê? Sempre quando ocorrer qualquer tipo de exercício de escala, ele sempre vai te questionar sobre a distância real, a escala ou a distância no mapa. Então você tem que identificar no exercício, já tem alguns exercícios resolvidos no seu livro, você pode ir acompanhando, que ele vai te dar 2 para te perguntar 1. Então, uma lógica, uma forma de você ter isso de uma maneira bem simples, esse triangulinho aqui, ó, que você vai ter a distância real aqui em cima, a escala e a distância aqui no mapa. Então, na parte de baixo. E qual é a ideia desse triângulo? Por exemplo, quando ele te questionar, quando ele te perguntar qual é a distância real, então a distância real vai ser a ideia da escala versus a distância no mapa. Então, essa é a ideia aqui. Quando ele te der a distância real e te der a distância no mapa, ele vai te questionar a escala. Então você vai ter aqui, ó, a escala é igual à distância real sobre a distância no mapa. E ao contrário, quando ele te der a distância no mapa, quando ele quiser perguntar sobre a distância no mapa, ele vai te dar a distância real e a escala. Então a fórmula vai ser distância é igual a escala versus distância no mapa, escala é igual a distância real sobre distância no mapa, e distância no mapa é igual a distância real sobre a escala. Então, tendo essa fórmulazinha, você vai conseguir resolver todas as questões. Mas é muito importante que você não se esqueça de fazer a transformação. Aquela ideia de cortar os zeros, por exemplo. Se ele te dá uma escala de 1 para 500 mil, que ele vai te dar em 500 mil centímetros. Então, como é que você vai fazer a transformação de centímetros para metros? Ou para quilômetros, vamos usar. Você vai ter que cortar 5 zeros do 500 mil. Então, você vai de centímetro para decímetro, para metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, de 1 para 500 mil vai virar 500 mil centímetros é igual a 5 quilômetros. Então, tendo essa ideia básica aqui, ó, registre isso no seu caderno para poder realizar os exercícios, com certeza você vai conseguir se dar bem.